Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Carla Zambelli. Bom, sei que deve estar de dia aí pra vocês, né? Mas pra gente que já tá à noite, eu tô em Taiwan, em Taipei, que é a capital de Taiwan. Que inclusive descobrimos há pouco, né, algumas coisas muito legais sobre a história daqui que eu devo trazer pra você depois. Taiwan ficou independente da República da China em 1949. Começou aí uma guerra civil perto dessa época para eles poderem ser independentes em relação à China. Então hoje é um país que tem sua democracia, elege os seus representantes. A gente vai aprender um pouco sobre um pouco de cada coisa, né, que a gente tem aqui em Taiwan. A gente chegou hoje, domingo. Lembrando que essa viagem ela não custou nenhum centavo pro Brasil, né? É um dinheiro que não saiu do dinheiro público do Brasil. Muita gente me perguntou isso por escrito. Eu tô em recesso, essa viagem era para ter acontecido na última semana, ou nas primeiras semanas de junho, e aí a gente mudou a data para poder pegar o nosso recesso, né? Então, assim, para não perder nada aí no Brasil. Hoje a gente já jantou com um cônsul daqui, cônsul geral, que lida com a parte da Latinoamérica, tá muito bacana. E amanhã já começam as nossas visitas, com bastante coisa super interessante. Então, assim, a gente vai começar com o Ministério da Justiça, né? Visitando a Ministério da Justiça e entendendo um pouco como que funciona toda a parte de segurança e justiça aqui no Brasil, em Taiwan. Depois a gente almoça, então amanhã, a parte da manhã toda a gente passa com eles. E depois a gente vai conhecer também a parte legislativa daqui, né? Então de manhã a gente conhece uma parte do executivo, né, a justiça, e à tarde a gente conhece como funciona o poder legislativo aqui. Depois à noite a gente vai almoçar com o cônsul, com o representante, né, do escritório comercial do Brasil aqui em Taipei. Tá? A gente não tem uma embaixada, chama escritório comercial. Na terça-feira a gente vai visitar a área pública de proteção ambiental, né? Essa área ambiental aqui, de esgoto, saneamento básico, etc., é uma área de ponta, né? Uma área realmente de primeiro mundo, e a gente vai ver quais são as tecnologias que eles utilizam aqui. Depois a gente vai para uma visita a uma fundação, um Instituto de Doenças Raras, que essa foi um pedido especial meu. Pedi para que a gente conhecesse um pouco como eles lidam aqui, como eles lidam com a questão de doenças raras. Depois a gente tem um almoço com o vice-ministro de Relações Exteriores, desculpa. E à tarde a gente vai visitar o Parque Científico de Hsinchu. Eu achei muito legal porque esse parque científico, eu estava lendo um pouco sobre ele é o primeiro parque científico daqui de Taiwan. Hoje ele já tem 3. Ele é um dos mais tecnológicos do mundo, né? Então, aqui ó, National Science Council. Ele foi o primeiro parque direcionado para o desenvolvimento da indústria de alta tecnologia aqui de Taiwan. Inclusive, ele foi um dos principais responsáveis, né, esse instituto, para que Taiwan hoje fosse uma das maiores potências mundiais nessa questão tecnológica. Então, a gente vai falar ali um pouco sobre semicondutores, computadores periféricos, telecomunicações, optoeletrônicos, máquinas de precisão e biotecnologia. Tem mais de 150 mil empregados. A receita anual deles é de 1 trilhão de dólares aqui, que na verdade dá mais ou menos 33 bilhões de dólares, que pra gente passa um pouco aí de 120 bilhões de reais por ano. O parque também promove parceria entre empresas de institutos e pesquisas tecnológicas e universidades também. E aí a gente vai começar, aí também nisso daí a gente vai conhecer um pouco dessa junção empresa, né, tecnologia e faculdades. Depois, na quarta-feira, a gente vai visitar a DAI Technology, que é uma empresa que foi fundada em 2008. Ela é a primeira empresa sem fins lucrativos aqui de Taiwan que aderiu a essa forma de coexistir com a Terra. Ou seja, como que você faz para melhorar a sua tecnologia, mas coexistir com a Terra sem prejudicar o meio ambiente. É muito legal.
Tem vários, tipo assim, sempre que as catástrofes aqui acontecem, né, voluntários dessa empresa, especialistas, chegam bem rapidamente distribuindo comida, remédio, cobertor, roupa quente. E em longos prazos também eles constroem lares, clínicas, escolas. E essa fundação tem realizado muitos projetos em todo o mundo, né? Então, inclusive eles têm filiais em 47 países. A ideia é a gente tentar ajudá-los no Brasil, porque eles já têm um escritório em São Paulo e um no Rio de Janeiro, e ver o que a gente pode fazer para poder estreitar os relacionamentos nesse sentido. Depois a gente vai almoçar e à tarde a gente vai num templo, Lungshan, que é o templo um dos templos mais antigos que eles têm aqui, e que fala um pouco sobre a cultura, né? Que eles têm uma cultura que é taoísta, né? Que enquanto as pessoas acham que aqui a maioria é budista, mas não é, a maioria é taoísta. Tem também católicos, tem islâmicos, mas a grande maioria é taoísta aqui, tá? O que mais? Também que eu achei interessante. Depois do templo, a gente vai visitar o Taipei 101, que durante muitos anos foi o prédio mais alto do mundo, que hoje perde só para um prédio em Dubai. E a gente vai fazer uma visita lá, conhecer um pouco da cultura também, porque lá dentro desse prédio tem algumas coisas de mercado e tal. Na quinta-feira a gente vai visitar um memorial, Shinkai... eu vou ter que tentar lembrar, tá? Mas assim, eu leio aqui. Chiang Kai-shek, que é o presidente de Taiwan, que conseguiu derrotar Mao Tse-tung. E é muito interessante porque ele, não só esse memorial, como a visita seguinte, que a gente vai ao Museu do Palácio Nacional, eles conseguiram resgatar todos os tesouros da época das dinastias anteriores, né, da China, que durante a Revolução Comunista foram destruídos na China, mas esse senhor, né, Chiang Kai-shek, ele conseguiu trazer para o Brasil, para Taiwan, as relíquias, né, que eles tinham e que estava sendo destruído pelo comunismo. Depois a gente também vai no Palácio Nacional, que é onde estão a maioria dos tesouros estão ali. Depois nós temos um almoço e uma visita a uma empresa que faz destilaria de uísque, né? A gente vai conhecer uma região mais norte, onde a água é muito boa aqui em Taiwan, e a gente vai conhecer um pouco sobre como que eles fazem aqui o uísque deles, e depois a gente vai embora. Tem já um jantar rapidinho e vamos embora no mesmo dia, que é na quinta-feira. E a gente chega aí no sábado. Então demora mais ou menos 2 dias para vir, 2 dias para voltar. E é mais ou menos isso que a gente vai aprender. Também tem, dentro do Ministério da Justiça, a gente vai conhecer a polícia. Assim, a ideia é tentar entender um pouquinho de cada coisa. Então, entender um pouquinho de educação, né, junto com esses institutos tecnológicos, doenças raras, polícia e segurança, área ambiental e cultura, tá? E a ideia, enfim, é a gente poder levar um pouco da cultura de Taiwan e estabelecer alguns comércios bilaterais, tá bom? Então é mais ou menos isso que eu vim fazer, queria contar para vocês, reforçar que nada dessa viagem foi pago com dinheiro público e que eu preferi fazer no período de recesso para não perder nenhuma deliberação aí na Câmara, tá bom? Agora eu vou dormir porque tô cansada. Já são, sei lá, acho que são... Se são aí... Deixa eu ver aí. Aí são 10 horas da manhã, então aqui são 9 da noite, tá? E tem muita gente falando assim, pergunta algumas coisas aí, né? Regime trabalhista, pergunta, por exemplo, teve um policial que perguntou como que funciona o regime de trabalho do policial. Tudo isso a gente vai ver, tá? Aqui é um país de direita, um país com a economia completamente aberta e que lutou muito contra o comunismo. Então, eu acho que a gente tem muito a aprender com a história deles, com a cultura deles e levar um pouquinho disso daí para vocês no Brasil, tá bom? Também vamos aprender um pouco sobre o legislativo daqui, entender como é que funcionam as leis, já que eles tiveram uma grande guerra, gente, né? Nos anos 50 e 40 e 50, eles tiveram uma grande guerra civil e mesmo um país que foi devastado com a guerra civil, a gente está aqui em 2019, é um país completamente reconstituído, e com tecnologia de ponta, com educação de primeira linha. Então, eu acho que a gente tem muito a aprender aqui com o pessoal de Taiwan, e é isso que eu espero levar para vocês, tá bom? Gente, beijo com vocês,
Fiquem com Deus. Depois eu vejo aqui os comentários para saber se vocês têm alguma dúvida, alguma sugestão para a gente poder fazer ainda aqui, tá bom? A minha equipe continua em São Paulo, continuam trabalhando e vão levando para vocês as informações que estiverem acontecendo no Brasil. A gente está trabalhando aqui em conjunto, eu com o pessoal de São Paulo. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã, que amanhã eu devo fazer uma nova live.